programa a seguir contém cenas de violência que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Assassinatos não resolvidos. Foi uma tortura terrível. Violência devastadora pela qual não há a quem culpar. Não, eu não fiz isso. Como resolver um crime quando não há suspeitos? É possível revelar a face do mal? Existe uma escala que mede os recantos mais sombrios do comportamento humano. Dos assassinatos por impulso à violência alimentada pela loucura. Atos calculados de crueldade, tortura e brutalidade. A criminalística agora revela quem entre nós se encaixa no índice da maldade. Assassinatos não resolvidos, mistérios que inspiram medo. O assassino do batom aterroriza Chicago nos anos 40 após esquartejar uma menina de 6 anos de idade. Teria a polícia prendido o homem certo? A lenda dos assassinatos da Dália Negra começa com o cadáver seccionado de Elizabeth Short. Será a identidade dos assassinos revelada algum dia? Essa informação resolveria outros crimes? Fort Worth, Texas. Um cadáver é encontrado num armazém abandonado. 10 anos depois, um detetive ainda procura pelo assassino. Agora existe uma escala com 22 níveis que decodificam o motivo, o método e a mente dos assassinos. Quanto mais hediondo o crime e mais racional o criminoso, maior o índice que ele ocupa na escala. O criador do índice é o Dr. Michael Stone, psiquiatra forense da Universidade de Colômbia. Minha escala me ajuda a navegar nas águas turvas dos crimes violentos. Mas quando o assassino é desconhecido, o que se pode avaliar pelo índice é o próprio crime. O Dr. Stone vai usar sua escala para criar um perfil dos possíveis assassinos, analisando os crimes que ficaram sem solução. Como esses perfis desafiarão a escala do Dr. Stone? O que a natureza do crime revela sobre o criminoso? A vítima foi torturada? O assassino deixou um recado? Poderá o índice do Dr. Stone ajudar a revelar a face do mal? Junho de 1945. Os Estados Unidos respiram aliviados com o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas em Chicago, há um assassino de mulheres à solta. A polícia encontra o corpo de Josephine Ross em sua própria cama. Seu colchão estava encharcado de sangue. Ela estava com a garganta cortada e a cabeça embrulhada num vestido. Mas no cadáver em si não havia sangue. A vítima foi banhada após a morte e seus ferimentos cuidadosamente fechados com fita adesiva. Uma testemunha viu um homem descendo pela escada de incêndio no dia da morte. O corpo lavado e os ferimentos fechados com fita adesiva são as únicas pistas. Mas depois de 2 meses não há suspeitos e ninguém foi preso. O caso esfria. 6 meses mais tarde, surge uma outra vítima. O corpo de Frances Brown é encontrado jogado sobre a banheira. Ela estava nua e com a camisola enrolada na cabeça. Frances levou 2 tiros e estava com uma faca de açougueiro enfiada na garganta. Como Josephine Ross, ela também foi banhada após a morte. Mas dessa vez, o assassino deixou mais do que um cadáver lavado. Na parede, com batom, ele rabiscou: "Por Deus, me apanhem antes que eu mate novamente. Não consigo me controlar." A forma como os corpos foram limpos convenceu a polícia de que o mesmo assassino era responsável pelos 2 crimes. Mesmo assim, não havia suspeitos, e a confissão na parede deixou o receio de que um assassino em série estava à solta. Os jornais o apelidaram de assassino do batom, e todos temiam que ele atacasse novamente. 7 de janeiro de 1946.
Os pais de Suzanne Degnan descobrem que ela desapareceu do seu quarto. Agentes do FBI e policiais da cidade vasculham a vizinhança em busca da criança. Algumas horas depois, um policial encontra o que parece ser a cabeça de uma boneca num bueiro. Mas o que achou era, na realidade, o primeiro pedaço do corpo esquartejado de Suzanne. Partes do corpo da criança são encontradas espalhadas pelos bueiros do bairro. Parte do tronco estava enrolada num pijama azul. A autópsia revela que o corpo não foi cortado de qualquer jeito, mas cuidadosamente separado nas juntas com a perícia de um cirurgião. A polícia de Chicago nunca havia se deparado com tamanha brutalidade. Não havia qualquer pista e nenhum suspeito. O psiquiatra forense, Dr. Michael Stone, criou um perfil para o assassino desconhecido. Me parece improvável que um assassino de crianças seja responsável por todos os homicídios, mas posso presumir que o suspeito é com certeza um homem. Nos crimes do assassino do batom há alguns padrões. O mais evidente é o desejo de encobrir o crime. Ele lava os corpos, coloca fita adesiva sobre os ferimentos. Esconder os membros de uma menininha é quase como se ele não suportasse olhar o que fez. Podemos supor que ele foi vítima de violência no passado e seus crimes progressivamente se intensificaram, chegando a algo tão trágico quanto esquartejar uma criança. É um psicopata que possivelmente sofre de personalidade esquizoide. Por isso, coloco o culpado, quem quer que tenha sido, no nível 18 da minha escala. Assassinos em série sexualmente perversos. O pânico se instalou após o assassinato de Suzanne Degnan. Os pais passaram a manter as crianças dentro de casa, com as portas e as janelas trancadas. Os jornais chamam os homicídios do assassino do batom de crime do século. Após 6 meses, a polícia finalmente prende um suspeito. Bill Hirons, de 17 anos, era um ladrãozinho barato fichado pela polícia. Ele foi apanhado arrombando uma casa no mesmo bairro onde Suzanne Degnan fora assassinada. Bill Hirons era um solitário. Aceito abaixo da idade normal pela Universidade de Chicago, ele era bom aluno e estava cursando engenharia elétrica. Hábil com as mãos, ele passava horas desmontando e montando coisas. Mas Hirons tem um outro lado. Aos 13 anos de idade, ele começou a roubar. Aos 17, estava arrombando apartamentos para roubar joias, dinheiro e até armas. Assassinos em série não surgem de repente. Há um período de gestação. De início, seus crimes parecem insignificantes, mas com o tempo tornam-se mais graves. O mal cresce. Bill Hirons leva 1 mês para confessar a autoria dos crimes. Pela sua colaboração, Hirons escapa da cadeira elétrica, mas recebe pena de prisão perpétua. No entanto, na prisão, Hirons alega que é inocente. Chicago acredita que está livre do assassino do batom. Mas o caso foi mesmo resolvido? O Dr. Stone vai à penitenciária Dixon para comparar seu perfil do possível assassino com o homem que está atrás das grades há 60 anos. Com 77 anos de idade, Hirons passou mais tempo numa prisão estadual de Illinois do que qualquer outra pessoa. É este o rosto de um assassino? Oi. Como vai? Você confessou o assassinato de 3 mulheres. 60 anos depois, eu pergunto se hoje confirma a autoria dos crimes ou foi algo que você não fez. Absolutamente, eu não fiz isso.